Você chegou, meu amado? Então diz assim, ó, minhas contas estão pagas, eu tenho muito dinheiro sobrando. Oh, glória, glória. Receba, irmão. Desse jeito. Aleluia, desse jeito. A boca fala do que está cheio o coração, amém? Oh, glória. Aleluia. Você está pronto para o que o Senhor tem para fazer essa noite? Estou com uma expectativa muito grande para o Senhor essa noite. Como é que a igreja está bonita, pastor? Você antigamente tinha meia dúzia de gente, né? Quinta-feira, né? Ficava falando. Pessoal, quinta-feira. Aí, ó. Viu? Surgiu efeito. Viu? Aleluia. Vamos orar? Aleluia, Pai. Te rendemos graças, Senhor Deus, por essa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Pai, pela liberdade que o Teu Espírito Santo tem nesse lugar, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, Pai, já preparou tudo. O Senhor já preparou cada coração para receber a Tua palavra. O Senhor já preparou, Pai, cada coisa que nós vamos fazer essa noite, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o nome do Senhor será glorificado esta noite. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Que seja feito conforme o Seu querer. Nós nos submetemos, ó Pai, à Sua unção. Nós nos submetemos, ó Pai, à Sua autoridade, Pai, que tem nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Quantos aqui sabem o tema que nós vamos falar hoje? Batismo no Espírito Santo, amém? Quantos aqui já receberam o batismo no Espírito Santo? Levanta a mão. Quem ainda não recebeu, levanta a mão. Oh, glória. Aleluia. Então você vai fazer parte desse grupo, meu amado. Você que levantou a mão que ainda não recebeu. Amém? Oh, glória. É muito bom. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque assim, na área onde nós mais fomos tratados, você mais teve resistência, que você mais teve experiência com o Senhor, é que você vai ser usado. Um exemplo, a pessoa que ela passou pelo vício das drogas ou do alcoolismo, ela fala com autoridade, porque ela viveu aquilo, ela foi liberta, ela vai falar para outra pessoa com autoridade, porque ela sabe que Jesus fez, sabe como Jesus a libertou, sabe que isso funciona. Então, quando eu falo sobre batismo no Espírito Santo, eu fui muito tratado, porque eu vim numa denominação tradicional, onde era um tabu falar sobre isso, batismo no Espírito Santo. Inclusive, eu até falei aqui em outras ocasiões, pessoas foram excluídas da igreja porque foram batizadas no Espírito Santo. Era assim, gente. Por quê? Misericórdia, mas assim, a gente tem que submeter a visão, né, que foi estabelecida no local. Se lá a visão não era assim, então a pessoa estava em rebelião, né? Então vai com Deus. Elas vieram com o verbo da vida. Depois foi até meu líder discipulado depois. Essas pessoas que passaram por essa situação constrangedora. Mas vamos lá, gente. Nós vamos falar hoje sobre batismo no Espírito Santo. Nós vamos entender, gente, em nome de Jesus, aquilo que eu não consegui chegar com meu vocabulário fraco. Eu creio que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai confirmar a palavra. Eu creio que nós vamos sair daqui entendendo que o batismo no Espírito Santo não é só uma patente que o pentecostal adquire. Agora não, eu já aceitei Jesus, já fui batizado nas águas, agora só falta ser batizado no Espírito Santo. Aí acabou, eu já estou tranquilo, agora é só seguir minha caminhada. Nós vamos entender que o batismo no Espírito Santo não é só enrolar a língua. Às vezes a pessoa... o engraçado é que eu ouvia muito isso, dessas pessoas que não são dessa outra, lá do outro lugar, assim, eu não preciso disso. Falava que não precisava, eu não preciso ficar enrolando a língua. Eu não preciso ficar embolando a língua. Então, assim, isso é menosprezar o que o Senhor fez por nós. Nós vamos entender, gente, que o batismo no Espírito Santo é algo tão importante que o próprio Jesus, ele falou para que os seus discípulos não fizessem nada enquanto não recebessem. Fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Porque ele entendia que as pessoas precisavam do batismo no Espírito Santo para poder cumprir o chamado delas aqui nessa terra. Então, a primeira coisa que eu queria tratar e já começar a te estimular e te preparar para o que nós temos essa noite, que o Senhor tem para essa noite,
é que, primeiro, batismo no Espírito Santo, nós recebemos porque nós precisamos, não porque nós merecemos. Amém? Você precisa ser batizado no Espírito Santo para você cumprir o que o Senhor tem para a sua vida. Você precisa ser batizado no Espírito Santo para poder cumprir o que o Senhor tem estabelecido para a sua igreja. Quantos aqui são igreja? Amém? Então você precisa do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não é por, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer por merecimento. Fazer algo para merecer, para poder receber. Não, é pela graça. O Senhor nos deu, nós recebemos pela graça e nós vamos fluir nisso. Amém? Então, gente, batismo no Espírito Santo, a promessa do derramar do Espírito já veio desde o Antigo Testamento. Desde lá de trás, os profetas, eles já falavam disso. Nós vemos lá em Joel, vamos abrir comigo? Em Joel 2, 28 e 29. Joel 2, Joel está na Bíblia, tá, irmão? Antes de Oséias. Depois de Oséias, quer dizer. E antes de Obadias. Não adiantou muito não, né? Lá no finalzinho. Aleluia. Vai andando assim de Mateus para trás, vai achar rapidinho. Diz assim, ó. Joel 2, 28 e 19. Diz assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Fala assim, ó, esse dia chegou. Aleluia, esse dia já aconteceu. Essa promessa, essa profecia do profeta Joel já se cumpriu lá no dia de Pentecostes. Amém? Essa profecia se cumpriu no dia de Pentecostes. Ezequiel, se você não quiser, você não precisa abrir, mas Ezequiel 36, 26, também profetizou também sobre o derramado do Espírito Santo. Ezequiel 36, 26 diz assim, ó, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. O profeta Ezequiel também profetizou sobre o derramado do Espírito Santo. Os profetas, os heróis da fé do Antigo Testamento, eles não viveram o que nós temos hoje. Eles fizeram proezas, eles fizeram coisas maravilhosas, eles se moveram no poder de Deus, mas o Espírito Santo vinha sobre eles, de forma limitada. Hoje, nós temos o Espírito Santo dentro de nós de forma ilimitada, meu irmão. Hoje nós temos a fonte inesgotável do Senhor que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o derramado do Espírito Santo, ele foi profetizado por profetas lá na Antiga Aliança. E hoje nós recebemos. Hoje nós vamos entender que o batismo no Espírito Santo, você precisa, e os benefícios que ele nos traz. Meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis, porque Satanás ele não está brincando de ser diabo, ele não está brincando de destruir famílias, ele não está brincando de trazer sofisma para a mente das pessoas, mentiras para a mente das pessoas. Ele não está brincando de distorcer a bondade de Deus. Ele não está brincando de deturpar conceitos de família. Ele não está brincando, gente. Satanás não está brincando. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele está fazendo isso na íntegra. Valores distorcidos, conceitos errados sendo pregados como certo. Nós estamos vivendo num tempo onde o pecado já não é tão feio assim. Desculpa estar falando, mas nós estamos vendo esse tempo, gente, onde as pessoas estão aceitando o pecado de forma natural, dentro da igreja.
Eu creio em nome de Jesus que não é tempo de nós aceitarmos isso. E para nós andarmos na unção da garça, até eu vi isso, a unção da garça. A garça vive na lama, mas não se suja. O peixe, ele vive no mar, naquele ambiente todo salgado, mas a carne dele tem que botar sal. E não se contamina. Para nós vivermos esse tempo, nós precisamos, gente, da unção do Espírito Santo disponível que o Senhor tem para nós. Nós precisamos desse derramar do Espírito de forma mais ousada na nossa vida. Entendendo que o batismo no Espírito Santo não é só, vou enrolar a língua, não, é um revestimento de poder para que nós possamos resistir ao dia mal. Então, meu amado, o que falta para a igreja hoje é entender e utilizar a ferramenta que Deus nos deu. Nós temos uma ferramenta, nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E a oração em outras línguas é para a nossa edificação própria, para você se edificar, para quando o diabo vier te afrontar, você vai estar forte. Amém, meu amado? Eu creio que nesse tempo, o Senhor está levantando uma igreja poderosa em Deus, porque assim como a iniquidade aumenta, a graça aumenta cada vez mais. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então eu creio que nesse tempo, meu amado, nós vamos estar revestidos com esse poder do Senhor, para que nós possamos ser diferentes no meio dessa geração. Amém? Nós vamos ser diferentes no meio dessa geração. Então esse pecado que o mundo traz tão natural, eu estava vendo um programa assim de relance, passou na televisão, aí um menino me chamou a atenção, assim, como é que o diabo é tão nojento, né, astuto, né? Aí tinha um menino assim, né, olha como é que o diabo é. Eu acho que no episódio, se não me engano, assim, o cara, ele estava, esqueci o nome agora, enfim, isso não vem ao caso. O enredo era o seguinte, a esposa do cara tinha traído ele. E o cara estava sofrendo por aquilo. Aí o menininho chega assim, aí eu falo assim, o que está acontecendo com teu pai? O cara pergunta, né? Ele foi traído. Ele é dessa geração ainda que liga para isso. Eu sou de uma geração que não liga mais para esse tipo de coisa. Eu vivo um relacionamento aberto. O menino falando pro cara que perguntou para ele. Eu assim, olha só a criança, o jovem que ouve uma coisa dessa. Ele falou de forma natural que vive um relacionamento aberto. A minha geração do relacionamento aberto. Relacionamento aberto? Não posso ter relacionamento aberto, é esse negócio estranho. Relacionamento aberto. Que não liga mais para esse negócio de traição, de ficar com um, ficar com o outro, não liga mais. Relacionamento aberto, misericórdia. Eu vi aquilo, não, isso aí está errado. Na hora eu troquei de canal, mas aquilo ficou matutando na minha mente. Então, são esse tipo de coisa que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Esse tipo de coisa, gente. Essa deturpação de conceitos que o diabo querendo colocar como natural, como normal. Fala assim, aqui não, diabo. Aqui não, diabo. Aleluia. Aqui não. Nós vamos resistir. Nós somos fortes. Amém? Nós somos fortes. O Senhor nos faz forte. O Senhor que nos fortalece. Mas e o que isso tem a ver com oração de outra língua? Não sei não, mas vamos voltar para cá. Ô, glória. Olha só, gente. O batismo no Espírito Santo, ele foi prometido. Vamos ver lá em Atos? Vamos abrir lá em Atos 1. Atos 1, 4. Primeiro eu vou ler Lucas 24, 49. É um texto bastante conhecido, que eu creio que vai nos ajudar. Lucas 24, 49, diz assim, ó. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui é o próprio Jesus falando para os seus discípulos. Eu vou enviar para vocês a promessa do Pai. Ficai na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
E lá em Atos, vamos abrir lá também? Atos 1. Atos 1. 4 e 5. Diz assim, ó. 4 e 5, depois nós vamos pular para o 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvis. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí lá no versículo 8 diz assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse poder, gente, eu acho muito interessante esse versículo, que ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra. Esse poder aqui as pessoas, é dunamis. É um poder explosivo. Um poder de transformar, um poder transformador. Nós recebemos um poder dado por Deus de transformar circunstâncias. Amém, meu amado? É um poder transformador. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão receber para testemunhar que Jesus Cristo está vivo. O T.L. Osborne, até um livro que ele fala sobre isso, na primeira viagem missionária dele para a África, ele chegou lá e começou a pregar para poder levar Jesus para aquelas pessoas. Aí quando chegou lá para poder mostrar Jesus, falar de Jesus, os caras ficaram assim, pô, mas e aí? Que Jesus é esse? Não, esse Jesus é que a Bíblia fala, que ele morreu, ele está vivo e tal. Ele, pô, mas e aí? Como é que você prova que ele está vivo? Aí ele até tem um livro dele que ele fala sobre isso. Ele ficou matutando aquilo, como é que eu provo que Jesus Cristo está vivo? Como é que eu provo? E aquela viagem foi frustrada, que ele não conseguiu pregar da forma que ele queria, não conseguiu testemunhar Jesus. Ele está vivo porque está escrito que ele está vivo, mas o cara que não entende não vai entender que ele está vivo. Ele não crê na Bíblia, não crê que isso é a palavra de Deus, então não vai crer que Jesus está vivo. E ele voltou da viagem com a esposa dele e começou a estudar o livro de Atos. O livro de Atos. E tem um livro dele, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Você lê aquele livro, você vê como aquele cara foi usado nos dons do Senhor. Porque ele entendia que o Espírito Santo confirma a palavra com sinais, prodígios e maravilhas, e que Jesus Cristo está vivo. E aquilo ali, gente, serve para nós. Esse poder transformador é justamente para isso. Porque, olha só, nós recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Para você ser testemunha, você não precisa de poder, meu amado. Eu ficava pensando sobre isso, para que esse poder? Você não precisa. Porque nós estamos aqui num culto hoje, quinta-feira à noite. Aí se amanhã eu chamar o Antônio, você pode testemunhar que foi eu que ministrei no culto domingo à noite? Pô, posso, eu estava lá, eu vi, tal. Ele vai poder testemunhar. Precisa de poder para isso? Não precisa. A testemunha, ela vai confirmar algo que ela viu, presenciou. Mas como é que nós testemunhamos que Jesus Cristo está vivo? Como, gente? Fala assim, através do poder. Através do poder de Deus. Esse poder dunamis transformador que vai fazer com que as pessoas entendam que nós pregamos um Cristo vivo, ressurreto. É um poder transformador de transformar todas as circunstâncias que para o mundo é impossível. Amém, meu amado? Aquilo que para o mundo parece impossível, nós temos um poder dunamis que nos foi dado. Nós vamos transformar circunstâncias com a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Amém, meu amado? Então, essa consciência, ela precisa estar muito firme em nós. Que nós temos um poder que nos foi dado por Cristo Jesus. Um poder que nos foi dado quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de você
Você já passou a ser morada, você foi salvo. E o revestimento de poder é o transbordar daquilo que já tem dentro de você. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é o que você precisa para ser batizado do Espírito Santo. É o que você precisa. Nós vamos ver que na igreja primitiva, quando as pessoas aceitavam Jesus, as pessoas ficavam preocupadas. Você já foi batizado no Espírito Santo? Eu nunca recebi. E elas eram batizadas. O batismo no Espírito Santo faz parte da nossa caminhada cristã. Não é uma patente. Eu preciso receber, porque para mim ser o super crente, para mim poder ver que eu estou ligado, eu sou vaso, que eu estou ligado na videira. Você é vaso, você está ligado, mas não é por isso. É pelos frutos. Amém? É o fruto que diz quem você é, se você está ligado ou se não está. Não é a manifestação orar em línguas. Não, é pelo fruto que você vai ver se você está ligado ou não. Amém? Olha só, gente. O batismo no Espírito Santo, nós vemos muito isso na própria vida do apóstolo Pedro. Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes, amém? E depois do dia de Pentecostes, vamos ver lá do dia de Pentecostes, em Atos 2, que ele recebeu o revestimento de poder, ele pregou na primeira pregação, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E aquelas pessoas que estavam lá perseguindo, estavam lá também, assistiram do mesmo jeito. Mas o poder veio. Algo diferente aconteceu. Algo diferente aconteceu, meu amado. E aquele poder, o revestimento de poder o tomou. Ele passou a usufruir dos benefícios da capacidade, da capacitação que o Espírito Santo nos traz. Amém, meu amado? Oh, glória. Vamos abrir lá em Atos 2. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom, meu amado. O Senhor é bom. Atos 2. Diz assim, ó. Atos 2. A partir do versículo 1. Diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como se de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porquanto, cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que estão aí falando? E como os ouviram falar, cada um na sua própria língua materna. E aqui o discurso de Pedro, depois você continuar lendo esse versículo, esse capítulo em casa, Pedro se levanta com autoridade, ousadia, e começa a pregar, a explicar que aquilo ali foi que Joel profetizou, derramado o Espírito Santo, e que eles estavam vivendo aquilo. Mas olha só, eu queria que você prestasse atenção no versículo 4. Diz assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, gente, o que eu tenho percebido durante esse tempo que eu tenho de caminhada cristã, falando sobre esse assunto, que muitas pessoas, o que às vezes atrapalha a pessoa de ser batizada no Espírito Santo, é essa mentira do diabo, é esse entendimento de que a pessoa ela fica possessa do Espírito Santo. A pessoa fica possessa. As pessoas às vezes ficam esperando ser possessa do Espírito Santo para ser batizado. Elas acham que vai chegar aqui na frente, vai levantar as mãos, aí vai ficar. Aí daqui a pouco vai entrar assim, o Espírito Santo vai tomar ela e ela vai começar a rodar com balhota. Pensa que é assim, gente. Mas olha só o que diz aqui. E passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse.
Quem fala é você, abençoado. Não é o Espírito que fala, não, é você que fala. Então, se você não abrir a sua boca, o Senhor não vai abrir. Amém? Então é você que abre a sua boca. Você vem para cá e fica, ó. Já cansei de ver isso. Chega aqui, ó. Abre a boca, varão. Abre a boca, vaso. Flua. Aí fica, ó. Aí fica. Aí, pô, não aconteceu nada não. Aí vai embora triste. Porque pensa que ela vai ser possessa do Espírito Santo e vai cair no chão, vai virar cambalhota, vai rodopiar. Porque isso foi ensinado, gente. Tem muita gente pregando dessa forma. Mas olha só, a Bíblia não precisa de interpretação, é o que está escrito. Amém, gente? Nós cremos na Bíblia de forma literal. Aqui, ó. E passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, é você que fala. É você que fala, amém? Não é o Espírito Santo que vai abrir sua boca e vai falar, não. É você que fala. Aleluia. Atos 4:33, olha o que diz lá, gente. Atos 4:33. Diz assim: e com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça. Oh, glória! Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor. Meu amado, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo, gente. O que difere a nossa religião para as outras é que nós servimos um Deus vivo. O muçulmano, Maomé está lá, já apodreceu. Os budistas, Siddhartha Gautama está lá no túmulo. Os espíritas, Allan Kardec está lá, o túmulo dele. E Jesus? Cadê o túmulo dele? Ele ressuscitou, meu amado. Ele ressuscitou. Essa é a diferença. Nós servimos um Deus vivo que ele ressuscitou. E como é que você prova isso? Tá assim, ó, poder. O poder, meu amado. Poder. Ah, mas e se não acontecer? E se eu impor as mãos e não acontecer? Vai acontecer, meu amado. Vai acontecer. Nos foi disponibilizado um poder para testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Oh, glória. E esse poder vem após o revestimento de poder, batismo no Espírito Santo. Uma outra coisa, eu posso ser batizado no Espírito Santo e não orar em línguas? Porque tinha uma divisão, assim, uma divisão não. O entendimento, assim, mas eu já tenho o Espírito Santo. Para as pessoas que justificavam que não precisavam do batismo do Espírito Santo. E falavam assim, mas eu não preciso, porque eu já tenho. Eu já tenho o batismo, eu já tenho o Espírito Santo. Eu já tenho. De certa forma é verdade, ela já tem o Espírito Santo. Quando você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, ele, toda vez que aparece, é com evidência bíblica de oração em outras línguas. Não existe. Em Atos, eles falaram em outras línguas. Nós vemos lá, nós vamos ver mais à frente, toda vez que se falava batismo no Espírito Santo, existia sempre oração em outras línguas. Quer ver? Vamos abrir lá em Atos 8:14. Atos 8:14. Eu gosto desse versículo. Pedro e João em Samaria. Atos 8:14 diz assim, ó. Todos acharam? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhe impuseram-lhe as mãos e recebiam estes o Espírito.
Deixa eu só abrir aqui rapidinho. E imporiam as mãos e recebiam estes os espíritos. Gente, eu estava ouvindo uma ministração hoje de um pastor lá de São Paulo, ele falando sobre isso, achei muito interessante. Samaria, gente, era longe de onde os apóstolos estavam. Imagina assim, a nossa igreja sede, ele até deu esse exemplo, achei interessante. A nossa igreja sede lá em Campina Grande, na Paraíba. Aí teve um diácono, veio pregando por aqui, por essas bandas, chegou em Jardim Guaratiba. E aqui nós recebemos a palavra. Amém? Mas nós ainda não conhecíamos o Espírito Santo. E isso chegou lá em Campina Grande. Lá em Campina Grande, lá em Jardim Guaratiba tem um povo lá que recebeu Jesus, mas não conhece ainda a palavra. Foram batizados do Espírito Santo. Hoje, as autoridades da nossa igreja, quem são? É a Mama Jane e o Guto. O Guto e a Mama Jane viriam até aqui para poder pregar o batismo do Espírito Santo para nós. É o que aconteceu lá nessa época. Jerusalém era a igreja sede da época, era os maiorais da época, por assim dizer, não de forma pejorativa, mas as pessoas que viveram com Jesus, que eles foram experimentados com Jesus, aprenderam do próprio Jesus. E aqueles dois homens que eram as autoridades, Pedro e João, eles foram lá, porque eles entendiam quanto isso era importante que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Amém, meu irmão? Vocês entendem como eles tinham isso como importante? Os cabeças da igreja foram lá em Samaria para poder ministrar o batismo no Espírito Santo para aquelas pessoas que tinham recebido a Jesus. Amém, meu amado? Então você acha que você não precisa disso? Nós precisamos. Nós precisamos desse revestimento de poder. A igreja entrou muita mentira do diabo, que escravizaram pessoas que estão buscando até hoje. Eu já tive com pessoas com mais de 20 anos buscando ser batizado do Espírito Santo. O cara, 20 anos buscando ser batizado do Espírito Santo. Ai, Deus não quer não, que eu seja não. Eu até desisti, o cara até falou para mim. Eu até desisti de orar, de buscar, porque eu estou tanto tempo, nunca fui. Sabe como é que é, né, Vaso? Deus dá quando Ele quer, não sei o quê. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. Eu não tenho nada disso não, mano. Sabe como é que é, né? Eu não sei de nada disso não, cara. O Deus que eu sirvo não é assim não. Olha só, gente. Em Atos 10, 47. Vamos abrir lá? Atos 10, 47. Oh, glória, aleluia. Vamos ler do 44. Olha só, gente. Pedro na casa de Cornélio. Cornélio nem crente era, por assim dizer. Ele era um homem bom que dava esmolas, que ouviu falar e mandou chamar Pedro. Olha só, ele diz assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Olha só o que ele diz aqui, pois ouviam falando em línguas, e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro, aí começa a falar que podia ser batizado. Então aqui, mais uma vez, o Espírito Santo sendo derramado, as pessoas orando em outras línguas. Então não existe esse negócio de, eu fui batizado do Espírito Santo, mas eu não oro em línguas. Se você já ouviu isso, meu amado, eu já ouvi essa palavra, eu já fui batizado no Espírito Santo, ouça como quem vai ensinar. Amém? Ouça o que eu estou falando como quem vai ensinar. Porque tem muitas pessoas que estão passando por isso hoje, buscando ser batizado do Espírito Santo, achando que é por merecimento e não experimentando os benefícios que nós temos pelo fato de sermos batizados do Espírito Santo. Pessoas buscando muito tempo e não conseguem. Vamos lá em Atos 19. Olha só, gente, que coisa interessante. Atos 19, do 1 ao 7.
O apóstolo Paulo em Éfeso. O apóstolo Paulo, gente, foi o cara muito usado no Senhor. O cara abriu, ele vivia para abrir igrejas. A maioria do Novo Testamento foi ele que escreveu. O cara que teve uma revelação tremenda da parte do Senhor. E nós vamos ver lá em Atos 14, quanto ele orava em línguas. Ele fala assim, ó, eu oro mais do que todos vós em línguas. E ele começa a falar sobre os benefícios de oração em outras línguas, porque ele entendia que as pessoas precisavam do batismo do Espírito Santo. Ele era uma pessoa que ele abria a igreja e depois ele voltava só Deus sabe quando. Ele abria, às vezes ele nem voltava. Mas ele tinha o entendimento de que as pessoas precisavam receber o batismo do Espírito Santo, porque elas seriam nutridas e a igreja não morreria. Porque o Espírito Santo estaria nutrindo a igreja. Olha só o que diz em Atos 19, versículo 1. Diz assim, ó. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E chegou ali, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Olha só, gente. A primeira coisa que o cara perguntou. O cara abria a igreja, o cara, quando viu os crentes lá, ele aí, galera, pô, beleza, vocês são do manto também, pô, são do manto e tal. Vocês já receberam já o batismo do Espírito Santo? Cara, não sei o que é, não. A primeira coisa que o cara perguntou. Ainda tem crente achando que isso não é importante. Olha só, gente. Jesus falou, ó, fica aqui para receber. Os apóstolos, os maiorais da igreja, quando ouviram falar que o povo tinha aceitado Jesus, foram lá para poder ministrar. O próprio apóstolo Paulo, quando encontrou esses cristãos, vocês já receberam? A primeira coisa que ele perguntou, olha só, recebeste porventura o Espírito Santo quando crês? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizaram. Eram todos uns 12 homens. Olha só, gente. Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles falavam em línguas. Mais uma vez, toda vez que você for ver batismo no Espírito Santo, oração em outras línguas. Então você não tem como, biblicamente falando, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas eu não oro em línguas. Amém? Ficou claro isso até aqui? Então vamos continuar. Para que serve, gente, o batismo no Espírito Santo? Eu sei que é importante, eu sei que Jesus Cristo falou, mas para que serve? Vou ficar... Para quê? Estou enrolando minha língua, eu não entendo. Olha só o que Judas fala. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque esse relógio está correndo muito, está contra mim. Judas é um versículo bastante conhecido. Mas eu não salvei aqui, não. Judas 20. Judas só tem um capítulo só, tá, gente? Judas 20. Diz assim, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A oração em outras línguas serve para edificar a nossa fé. Edificar a nossa fé, meu amado. Você está orando em outras línguas, você pensa, não está acontecendo nada, a sua fé está sendo edificada. Você está orando em outras línguas e em todo o tempo você está lá varrendo a sua casa, ou dirigindo, ou trabalhando, ou fazendo qualquer coisa, está lá orando em outras línguas. Você não precisa falar alto para poder incomodar os outros. Está orando em outras línguas. Você vai ver que você vai se... Quando Satanás tentar com alguma sugestão contra você, você vai estar fortalecido. A sua fé vai estar forte, você vai estar nutrido, vai estar parrudo. Amém, meu amado? Você vai estar parrudo na fé e aquilo não vai te estremecer ou nem vai te trazer constrangimento ou vai mexer com você. Aquela investida de Satanás. Aquilo que porventura podia ser uma coisa que estava te atrapalhando na sua caminhada,
Aquilo que você já tentou várias vezes, Senhor, me perdoa, Pai. Eu não estou conseguindo deixar de fazer isso, não estou conseguindo deixar de fazer aquilo. Mas pelo fato de você entender hoje que você, com oração em outras línguas, você vai edificar a sua fé, você vai ser fortalecido, você vai trazer isso como natural para a sua vida, você vai entender que vai te trazer robustez, e quando Satanás vier te tentar de novo, com aquele mesma coisa de sempre, ele vai bater com a cara na porta, porque vai encontrar você nutrido, fortalecido no Senhor, no Espírito Santo, e vai passar batido. Eu vim conversando com um rapaz hoje. O Charlie conhece. Aquele incircunciso, cabeludo lá da... Aquelezinho. O cara fala. Ele, pô, tá indo lá pra lá, me dá carona. Pô, bora. Opa, é isso aí que eu tava precisando, bora. Aí o cara começou a falar que ele falando sobre a vida dele, que ele foi crente durante 15 anos, foi cristão durante 15 anos, mas durante esse tempo ele vivia atormentado por um desejo dele. E ele não conseguiu se libertar. Ele vivia naquilo 15 anos, ele falou que ele orava, ele ia para a igreja e aquele desejo não saía, o desejo não saía até que ele cedeu aquele desejo. Ele saiu da igreja e foi viver na prática do pecado. Eu estava explicando para ele, eu estava falando para ele, cara, esse algo que te atormentava, esse seu desejo que você tinha, contrário às práticas cristãs, todo mundo tem, cara. Não por assim dizer que seja isso, mas a tentação, cada um é tentado conforme a sua própria concupiscência. Aquilo que para ele era o desejo sexual, para outra pessoa pode ser outra coisa, pode ser vontade de falar mal dos outros, pode ser vontade de beber, de fumar, de ter várias mulheres. Cada um é tentado conforme a sua própria concupiscência. E, cara, você pode resistir firme que o diabo vai fugir. Resiste. Essa concupiscência que está vindo, esse desejo que está vindo, que você pensa que você não vai conseguir, resista. Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Se encha com a palavra. Se encha, assim, se você tivesse se enchido, porque você foi para lá só buscando se libertar desse desejo seu. Você não foi buscando o Senhor que podia te libertar. Se você tivesse buscado ao Senhor e não dado lugar ao diabo, ele fazer morada na sua mente, você seria liberto, cara. Eu comecei a falar para ele, você ainda pode ser liberto hoje. Ele, mas eu não quero. Então tá bom. Se você não quiser, nem Deus vai poder fazer nada contigo. Eu quero, eu prefiro viver bem aqui nessa terra, por mais que eu vá para o inferno. Olha só. Eu prefiro satisfazer meus desejos aqui na terra, por mais que eu saiba que eu vá para o inferno. Misericórdia. Mas se você crer desse jeito, não posso fazer nada. Mas você não vai dizer que ninguém te avisou. Eu falei para ele, você não vai dizer que ninguém te avisou. Mas eu já sei mas eu não quero não. Tá bom. Olha só, gente. Tudo começou no campo de batalha da mente. Lançando, você está vendo só? Você não consegue. Você não conseguiu. Você não dá certo. Você não dá certo. Você tá perdendo o teu tempo. Você errou de novo. Você fez de novo. Tá vendo só? Você não é digno. Tá lá fazendo o quê? Sai fora logo. Vai pro mundo, bota o pé na jaca. Gente, o diabo fica assim direto. Fica assim direto, na mente. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Não é porque, você é ministro que o diabo... Não, isso aqui eu não vou tentar não, porque ele... Não, ele aqui é... Não, gente. Todos nós somos tentados. Todos nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Todos nós precisamos. Você, eu, todo mundo, pastor, todo mundo. Todos nós precisamos. Mas de que forma nós vamos resistir? Através da unção do Espírito Santo na nossa vida. Orando em outras línguas, meu amado. Oração em outras línguas é uma ferramenta poderosa, é algo poderoso que o Senhor liberou para nós. E eu creio em nome de Jesus, nós vamos sair daqui fortalecidos no Senhor, entendendo a importância da oração em outras línguas. E olha só, gente, olha só o que diz Efésios 6,18. Isso faz parte
Isso faz parte a oração em outras línguas, gente. Faz parte da nossa armadura. Para que nós possamos resistir ao dia mal. Efésios 6,18 diz assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está falando sobre a armadura de Deus. Aí, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito, irmão. Nós podemos orar em todo o tempo. Orando no entendimento, você pode ir lá levantar suas mãos de manhã. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Muito obrigado por eu sei para onde eu vou. Comece a agradecer ao Senhor pelo seu dia, por tudo que você vai fazer. Passou aquilo, orando em outras línguas. Pronto, gente. Orando em outras línguas. Quando o pensamento vier, aí vai vir o Satanás. Pô, tua conta não está paga. Ó, o cartão vai vencer, você não tem dinheiro. Ó, teu filho está aprontando. Você não tem dinheiro para passagem. Tua mulher não te ama mais. Teu marido não te quer mais. Desse jeito, meu irmão. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai, ó. Isso aí não tem jeito não, isso aí. Vai meter o pé. O diabo vai embora. Olha só, gente. Mas depois ele vai voltar de novo. Aí você vai lá de novo. É desse jeito, meu amado. É desse jeito. É desse jeito nossa edificação. A gente nos edificando. Parar de ficar perdendo tempo com coisa que não edifica. Com bobeira do diabo. Pessoas ficam se edificando com o que não presta, quando a tentação vem, cai. Porque está fraco, não se alimentou direito, não está bem nutrido. E olha só, gente, em 1 Coríntios 14, nós já estamos encerrando. 1 Coríntios 14, eu pegava, antigamente quando estava na outra visão, eu pegava esse versículo aqui para poder 1 Coríntios 14. Para poder justificar que eu não orava em línguas. Eu pegava aqui, ó. 1 Coríntios 14, 1. Diz assim, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aí eu pegava esse versículo aqui, ó, tá vendo só? Quem fica com essa bobeira de ficar querendo orar em línguas, é porque é egoísta. Olha só, pastor, legalista, egoísta. É egoísta. Eu, como sou espiritual, ó, viu? Eu quero profetizar, para edificar a igreja. Misericórdia. Você pode orar também, pode profetizar, meu irmão. Isso não é pecado não, amém? Tem que entender cada uma dessas coisas. Pegava, tá vendo só aqui, ó. Quem profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então a igreja tem que buscar profetizar, tem que ser todo mundo profeta. O negócio de oração entre as línguas é para quem quer se aparecer. Olha só, gente. Misericórdia, né? Oh, misericórdia. Misericórdia. Olha só, gente. Mas olha o que diz no versículo 2. Olha que coisa linda. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. É como se fosse uma linha direta. Linha direta. Pega lá, ó, vou falar direto com o homem lá em cima. Tá direto, linha direta. Não tem intermediário, não tem nada. Tá orando direto com o Senhor. E olha que interessante. Em outra língua, fala a homens, senão, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala os mistérios. Olha só, gente, ninguém entende, nem você entende o que está falando. Aí a pessoa fala assim, mas o que eu estou falando, não estou entendendo nada. É isso mesmo, não é para entender nada não. Eu não estou entendendo nada, eu já ouvi isso várias vezes. Mas eu vou falar o quê? Eu não estou entendendo. Mas não é para entender, não. Você fala, você está falando direto com o Senhor.
edificando a sua fé, falando direto com Deus. Olha o que diz, gente. Eu gosto disso. Olha o que diz no versículo 14. Olha só, gente. No versículo 4, perdão. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha só, gente. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, edificando a vossa fé santíssima, orando em outras línguas. Judas escreveu. De novo, o apóstolo Paulo. O que fala em outras línguas edifica a si mesmo, para nossa edificação. Edificando, nos fortalecendo. É como se fosse uma bateria sendo carregada. Você está lá, o Senhor, a fonte, orando em outras línguas. O cabo ligou na bateria. Você está orando em outras línguas. Você está se enchendo, está se enchendo, está se enchendo. E você vai transbordar, gente. Eu creio num tempo, no transbordar do Senhor nesse lugar, onde todo mundo vai chegar aqui cheio, vai transbordar, vai ser rápido. Amém, pastor? Porque o que acontece às vezes é que as pessoas, não estou dizendo que em Jardim Guaratiba não, que aqui você pratica isso. Você tem o seu momento devocional durante a semana, você ora em outras línguas, você lê a sua Bíblia, você está cheio do Espírito Santo, você vive o que você prega. Eu estou falando isso em outro lugar, aqui não tem isso não. Então, a gente chega aqui, o transbordar vem logo, porque todo mundo já está cheio. Agora, quando a pessoa chega aqui, aí vem no cheiro, como se fosse o cara vem na banguela. Chegou ali na descida ali, botou a banguela e caiu aqui dentro. Veio quase carregado pelo Espírito Santo já e jogou aqui dentro. A pessoa chega aqui na zero. Aí começa no louvor, aí o ponteiro vai subindo. Aí quando chega na hora da palavra, da oração, tá quase cheio, aí acabou. Aí aquele tanque ali tem que durar a semana toda. Porque ela só vai ter contato com o Senhor, com a unção, na próxima semana. Então ela chegou vazio, vai embora cheio, mas não transbordou. Agora quando ela chega aqui cheio, transbordar vem logo. Aí nós vamos ver os sinais fluindo nesse lugar, meu amado. Os sinais do Senhor, pessoas sendo curadas, batismo no Espírito Santo, pessoas se rendendo ao Senhor, vidas sendo transformadas, pecado batendo em retirada, pessoas vivendo em santidade. Por quê? Porque nós vamos dar lugar ao Espírito. Oh, glória, desse jeito, meu amado. E olha só, o que diz no versículo 14. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, e a minha mente ela fica infrutífera. A sua mente fica infrutífera, abençoado. Você não vai saber o que você está falando, você não entende, você não vai entender. A tua mente, tipo assim, apagou, tu não sabe o que está falando. Você não sabe. Como eu estou falando agora, eu estou entendendo. Está passando pelo meu cérebro, está passando pela minha boca. Eu estou processando o que eu estou falando. Agora, quando é a oração em língua, já não é desse jeito, já é direto. Você liga lá direto, e vai direto. Você não tem isso. Porque a sua mente, ela fica infrutífera. E olha só, gente. Versículo 17, nós já estamos encerrando. Versículo 17. Porque tu, de fato, dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. O próprio apóstolo Paulo falando. Então, gente, primeiro ponto. Você, quando vai receber o batismo do Espírito Santo, você vai abrir a sua boca para falar. Amém? Você abre a sua boca. A sua mente não entende o que você vai falar. Fala assim, pela fé. É pela fé. Você não vai entender. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui pro Verbo, né? Aí chegou lá no discipulado, aí o irmão lá começou a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Assim, eu vou orar, você vai receber o batismo no Espírito Santo. Como não vou. Eu pensando, né? Isso aí, eu não preciso disso. Isso é mó bobeira, não sei o quê. Aí ele começou a falar. Eu quero ver se isso funciona agora. Ele, vem cá que eu vou orar por você. Aí eu lá, ele botou a mão na minha cabeça. Receba, não sei o que. Não vai acontecer nada, isso é uma bobeira, não preciso disso. E ele, o Paulo da Aldinete. Paulo sofreu comigo. Eu gosto dele pra caramba. Ele teve muita paciência comigo. Ele, falou, eu. Tu não recebeu, não? Não. Ele, por quê? Aí falou por quê, já era, né? Por que isso?
Aí, pô, não é assim não, cara. Ele, meu parceiro, não é assim não. Não é assim. Aí, eu cheguei em casa, né, eu falei assim, ó, mas eu falei, mas tem da base bíblica, né? Ah, eu acho que é só para alguns, porque quem profetiza, aquela bobeira toda. Que eu era ensinado, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, ó, eu vou provar para ele que é só para alguns. Aí peguei a Bíblia, gente, como é que Deus é tremendo, né? Senhor, eu vou provar para ele que é só para alguns. Aí peguei a Bíblia e comecei a buscar versículos para poder embasar o que eu estava falando, né? Aí olhei em Atos, todos foram cheios. Eu comecei a ler Atos 2, o livro de Atos, lá Pedro e João foram na casa de Cornélio, todos. Os discípulos de Samaria, todos. Apóstolo Paulo, todos. Dia de Pentecostes, todos. Eu assim, como é que esse negócio de alguns? Onde é que tá esse negócio de dar alguns aí? Que eu não tô entendendo, que eu tô falando. Eu comecei a cair em si, né? Pô, mas onde é que tá esse negócio de alguns aí que eu não tô entendendo? Aí eu comecei, aí quando eu li Marcos 16, gente, isso aqui pra mim foi assim, as escamas caíram, dos meus olhos caíram. Diz assim, ó, Marcos 16, 17, 18, diz assim, ó, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Quando eu li isso, assim, esses sinais seguirão aqueles que creem. Pô, mas eu creio. Eu já fui batizado, eu já estou na igreja há mó tempão. Pô, eu acho que eu estou nesse negócio aqui. Aí eu fiquei assim, né? Fiquei com aquilo matutão na cabeça a semana toda. Aí quando foi pro discipulado, eu cheguei lá para falar para ele, né? Mas eu fiquei com vergonha, tinha assim, muita gente falando e tal. Não falei nada não. Aí eu vim embora, né? Pedalando, meditando naquilo. Pô, Atos todos, Marcos todos. Aí então eu me lembro, eu com a bicicleta Caoa Poti vermelha. Eu descendo a ponte do Rio Piraqueu. Eu descendo ali a ponte, morava ali. Fui batizado no Espírito Santo. Eu disse, pô, isso é pra mim, então eu recebo. Trabaixore, canta lá, baixore, berê. De bicicleta, fui embora. Não é meu, então eu quero, então. Falei, baixore, berê, canta lá, baixore. Sozinho desci a bicicleta, fui batizado no Espírito Santo. Cheguei em casa, aquele negócio meio estranho, né? Eu orando, falei pra minha esposa, pô, não sabe o que aconteceu? O quê? Fui batizado no Espírito Santo. Ela, sério? Eu, pô, sério, eu também fui também, na panela, fazendo comida. Então assim, mas isso pra mim foi algo tremendo. A palavra, ela confirma. Ela é vida, gente. A palavra do Senhor, ela é vida. Vamos ficar de pé, vamos orar um pouco.